A árvore do conhecimento não era sobre o mal, era sobre você. No começo, tudo estava em ordem. O homem vivia sem precisar se explicar, sem se defender, sem se justificar. Ele simplesmente vivia, andava, cuidava, nomeava as coisas e ouvia a voz de Deus sem medo. No meio daquele jardim havia muitas árvores, mas uma delas tinha um nome diferente. Ela não se chamava Árvore do Mal, chamava-se Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Esse nome já dizia muita coisa. Até aquele momento, o homem não precisava decidir o que era bom ou ruim. Deus já havia feito isso. Tudo o que ele criava, ele dizia, isso é bom. E o homem apenas vivia dentro dessa ordem. O bem era aquilo que funcionava como deveria. O mal era aquilo que quebrava essa ordem. Simples assim. Mas aquela árvore oferecia algo diferente. Ela oferecia conhecimento. Não um conhecimento de livro, nem de regra, mas um conhecimento vivido, sentido, carregado por dentro. Comer daquele fruto não era aprender uma lição, era assumir um papel. Era trazer para dentro de si a responsabilidade de decidir o que é bom e o que é mal. E quando o homem comeu, algo mudou. O texto diz que os olhos se abriram. Mas eles não se abriram para Deus, eles se abriram para si mesmos. Pela primeira vez, o homem olhou para si e se avaliou. Olhou para o próprio corpo e pensou: algo está errado. O corpo sempre esteve ali. A nudez sempre existiu, mas agora ela parecia um problema. E então nasceu algo novo no coração humano: a vergonha. A vergonha não veio porque Deus acusou, veio porque o homem começou a se medir, começou a se comparar, começou a se julgar. E quando a vergonha apareceu, veio o medo. Não medo do castigo, mas medo de ser visto. Por isso, quando ouviu a voz de Deus, o homem se escondeu. Não porque Deus tivesse mudado, mas porque o homem havia mudado. Quando Deus perguntou: onde você está? Não era porque ele não sabia, era porque queria que o homem percebesse onde havia ido parar. Mas em vez de dizer simplesmente, eu errei, o homem começou a explicar. Foi a mulher, foi a serpente, foi a situação. Assim nasceu a justificativa. A justificativa protege a imagem, mas afasta a verdade. A partir daquele dia, o homem não apenas errou, ele passou a explicar o erro, a administrar o erro, a conviver com ele sem retornar. E isso se espalhou. O homem foi criado à imagem de Deus, mas imagem nunca significou ser Deus. Imagem significa representar, refletir, obedecer. Um representante não cria regras, ele segue a vontade de quem o enviou. Quando o homem decidiu o bem e o mal sozinho, ele deixou de refletir Deus e passou a substituí-lo. Esse foi o verdadeiro erro. Deus sempre teve uma ordem simples. Ele fala, o homem ouve, o homem vive. Mas no Éden, o homem quis inverter isso, quis viver primeiro, sentir primeiro, decidir primeiro. E quando a experiência vem antes da obediência, o resultado não é liberdade, é confusão. Com o tempo, tudo virou relativo. Nada mais era claramente errado. Tudo tinha explicação, tudo tinha contexto. E quando não há um limite claro, não há retorno verdadeiro, só adaptação. Mas Deus nunca desistiu do caminho simples. Ele chamou isso de retorno, de voltar para onde se saiu, de ouvir novamente, de obedecer novamente. Não é sobre saber mais, não é sobre sentir mais, não é sobre explicar melhor, é sobre voltar. Por isso a Escritura diz, escolhe, pois, a vida. A vida não nasce da mistura, nasce da ordem. A árvore do conhecimento nunca foi sobre o mal, foi sobre quem decide. E o retorno começa quando o homem entende isso e escolhe deixar Deus ocupar novamente o lugar que sempre foi dele.